Olá, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês aqui um assunto, e dizendo quais são as responsabilidades e as atribuições da função motorista. Às vezes eu pergunto para o motorista, o que você faz? E ele simplesmente diz, eu dirijo. Gente, às vezes vocês nem têm noção de quantas responsabilidades vocês têm. Então, quando vocês colocam aqui o disco do tacógrafo, a responsabilidade de vocês é muito grande. Vamos ver algumas das responsabilidades que você tem? Primeira é segurança. Então, segurança em primeiro lugar, segurança pessoal sua, Segurança do caminhão, segurança da carga, segurança do equipamento, Segurança do terceiro, segurança do ajudante, segurança dos passageiros, Segurança dos carros menores. Então, assim, você tem uma responsabilidade muito grande, com relação à segurança. Atendimento ao cliente, Então, atende mal o cliente para você ver se o telefone da empresa não vai tocar lá reclamando de um mau atendimento. E hoje, o atendimento ao cliente é tudo. Então, não só o atendimento de clientes passageiros, mas também quando você vai entregar uma carga, o atendimento, você está representando a empresa lá na ponta. Então, o atendimento tem que ser exemplar. Economia de combustível, praticamente hoje todas as empresas cobram o custo do combustível. E o motorista tem que buscar a condução extra-econômica, para ele ficar lá na ponta, certo? Então, economia de combustível é uma responsabilidade do motorista. Previsibilidade, distância de segmento. Então, previsibilidade, gente, distância de segmento faz muita diferença, tanto para evitar acidente como para economizar combustível. E isso é uma habilidade que o motorista precisa desenvolver, ele precisa praticar para saber dirigir com previsibilidade. Trânsito. Como é que você está no trânsito? A gente fala sempre, gentileza gera gentileza, Então, como é que você está no trânsito? Você está empurrando o trânsito? Você está atrapalhando o trânsito? Ou está no fluxo do trânsito? Então, o trânsito, principalmente de caminhão pesado, tem uma responsabilidade muito grande, Postura pessoal. Hoje o motorista tinha que andar bem vestido, barbinha feita, porque ele, além dele representar a empresa, ele representa ele próprio. Então, o motorista ele tem que ter uma boa postura, um cabelinho cortado. Então, a postura pessoal vale muito hoje. Custos. A empresa cobra, vamos reduzir os custos. E além dos custos da empresa, o custo lá na sua casa, porque você tem responsabilidade dupla. Porque quando você leva o dinheiro para lá e os custos estão subindo, você chama a família, gente, vamos reduzir os custos. Estamos juntos nos custos. Então a responsabilidade aqui é grande. Funcionabilidade do equipamento. Então, os caminhões vêm mudando ao longo do tempo. E aí, se o motorista não se capacitar, não conhecer o caminhão, o que vai acontecer? Ele não consegue discutir com a manutenção, às vezes um problema técnico. Então ele tem que conhecer com profundidade o caminhão e saber a funcionabilidade de todo o equipamento. Família. Família é muito importante, você sabe disso. A sua família apoia a sua profissão, porque se ela não apoiar, quem vai sofrer é o caminhão, é o ônibus, é o veículo, Então a família precisa apoiar, porque às vezes você fica longo tempo, longo período fora de casa. Esse apoio é muito importante. Documentação, documentação da carga, documentação da carreta, documentação pessoal sua. Toma cuidado, motorista, não deixa vencer a sua habilitação, Então, documentação é muito importante, tem que estar andando em ordem, Estresse. É uma profissão altamente estressante. Não só o motorista de ônibus que anda aí o dia todo mexendo com passageiro, trânsito, mas também motorista de caminhão, As estradas hoje estão cada dia mais pesado o trânsito, trazendo muita responsabilidade e muito estresse. Ética profissional. Isso é muito importante, o pessoal ter ética. E a gente, às vezes, sabe que em todas as profissões tem pessoas que não têm ética profissional, mas vale a pena você garantir a ética e com responsabilidade. Checklist.
Checklist de responsabilidade do motorista, o checklist antes, durante e após a viagem. Sempre que você faz uma paradinha, faz um checklist para ver se não tem nada errado no seu caminhão, no seu veículo, né? E aí você segue viagem mais tranquilo. Com relação a carregamento, né? Acompanhar o carregamento, acompanhar o descarregamento, né? Tanto embarque de passageiro ou desembarque de passageiro. Então, isso aqui é muito importante porque você tem que acompanhar todo o processo. Planejamento de viagem, gente. Isso aqui é muito importante. Por quê? Uma viagem bem planejada vai te deixar menos estresse. Ou seja, fazer uma parada boa num posto que te dê estrutura, te dê suporte para você no final de uma jornada fazer uma caminhada, dormir bem, com pouco barulho. Então, o planejamento de viagem conta muito, principalmente no consumo de combustível. Porque aí você para no ponto certo e você pode fazer mais uma perna, mais uma jornada de trabalho com menos estresse, descansado, que você sabe que você vai chegar no próximo destino, né? Responsabilidade ambiental. A responsabilidade ambiental é muito importante para o motorista, gente. Não só para dizer que você consumindo menos, você está agredindo menos o meio ambiente, ou seja, jogando menos CO2 na atmosfera, você vai contribuir mais para melhorar o sistema do gás de efeito estufa. E vai contribuir também para diminuir o efeito da chuva ácida, porque o seu caminhão vai jogar menos NOx na atmosfera. E além disso, responsabilidade ambiental também é não jogar lixo na estrada. Às vezes a gente vê muito motorista aí jogando garrafinha aí para o lado de fora, né? Então, responsabilidade ambiental envolve um monte de coisa. Então, gente, você acha que é só dirigir? Então, isso aqui é muita responsabilidade. Então, se eu fosse dono da montadora, hoje eu colocaria um símbolo desse aqui no seu volante. Por quê? A responsabilidade é muito grande. Agora, responsabilidade traz também mais coisas. Então, você tem que ser um gestor do seu veículo. Assim você vai estar gerindo toda essa função de uma maneira certa. Mas aí você tem que ser capacitado para isso ou buscar novos conhecimentos. Então você pode ser um gestor do veículo, pode ser um gestor da composição, né? Ou um gestor da função motorista. Ou seja, você tem que gerir todas essas atribuições, certo? E aí, a pergunta é assim, né? O que você precisa fazer para ser melhor ainda na sua função ou para economizar mais combustível? Então, a primeira coisa que você precisa perguntar para você mesmo, o quanto que você quer aprender novos conhecimentos. Então, você tem que buscar novos conhecimentos, né? Porque um professor, ele é passivo de dar conhecimento para você, dar caminhos para você motivar, para se você motivar a vir buscar novos conhecimentos, mas eu não sou o cara que vai trazer essa motivação. A motivação é interna de você, você que tem que buscar essa motivação e um desafio para você, você ser melhor do que você já é, certo? Então, uma coisa que você precisa entender é que os motoristas, ao longo do tempo, ele vai criando funções automáticas, ou seja, ao longo do tempo, tem motorista hoje que aprendeu a dirigir um caminhão com caixa seca e ainda continua dando 2 pedaladas para fazer uma troca de marcha, ou seja, ele está no sistema automático. Então, vocês precisam buscar novos conhecimentos e ter uma atitude positiva, né, e mudar o seu comportamento para trazer essa nova função ou essas novas atividades para a função motorista, né? E aí, às vezes, só o treinamento não basta, depende de quem? De você. Por isso que muitos treinamentos são pouco influenciáveis, porque a sua atitude não mudou, então você precisa mudar também. Então, o motorista precisa buscar conhecimento de maneira contínua. E para mim, gente, isso está sendo muito gratificante, porque eu estou aprendendo 2 vezes, porque toda vez que eu tenho que fazer um vídeo, eu preciso estudar um pouco mais para trazer esse conhecimento para vocês. Então, para mim, está sendo uma satisfação muito grande de aprender 2 vezes, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para você é, para que lado você quer ir? Você quer continuar na direção econômica ou você quer ir para a direção extra-econômica?
Porque um motorista que conduz do estilo extra-econômico também dirige com segurança. Agora, aquele motorista que só dirige com segurança, às vezes não é econômico. E hoje, a economia de combustível, vocês sabem que é tudo dentro de uma empresa, certo? Então, esses detalhes, gente, vocês têm que praticar. Essas dicas você tem que praticar 1, 2, 3 vezes até o seu cérebro mudar de performance, porque o teu cérebro está condicionado às vezes de fazer aquela função repetitiva por longos anos. E aí você tem que vir, trazer uma condução, umas dicas novas, novos conhecimentos e aplicar ela. E para aplicar ela você tem que praticar 1, 2, 3, 4 vezes até você mudar o seu jeito de dirigir. Isso às vezes demora 30, 60 dias. Aí sim você vai vir para uma condução extra-econômica. Então, fica a dica para vocês e boa viagem. Se gostou desse vídeo, passa aí para os seus amigos, né? Vamos transferir esse conhecimento para as outras pessoas e obrigado por vocês terem passado mais esse minutinho com a gente. Até mais.